tarde, pessoal, tudo bem? Dias atrás eu falei nos meus stories que era um dia muito bom para tomada de decisão, né? E que eu viria comunicar uma decisão que eu tomei e demorei, porque teve Natal, aquela correria toda, deixei passar um pouco. Mas eu não podia deixar passar a virada de ano, que para mim é um marco. Então eu vim aqui comunicar minha tomada de decisão, colocar o meu projeto no mundo. Mas eu quero falar um pouquinho antes sobre estabilidade e segurança, que são dois conceitos que andam juntos, né? A gente busca isso na nossa vida, estabilidade e segurança. A gente quer uma vida estável, a gente quer uma vida segura, mas a realidade é que nada garante isso pra gente, absolutamente nada, né? Às vezes a gente acha que tá numa estabilidade, numa segurança, e na verdade a gente tá preso numa caixinha de merda. Essa é a realidade. Então, é sobre isso, né? Eu aprendi desde muito cedo que não existia esse conceito. Aliás, aprendi a duras penas. Eu nasci numa família resumida, digamos assim. Não vou falar disfuncional, porque dentro das medidas do possível ela foi uma boa família. Mas quando eu nasci, os meus pais já não estavam mais casados e o meu pai foi muito ausente, ele mal aparecia. Bom, enfim, eu não tenho nada do meu pai na minha educação. Fui educada, criada pela minha mãe e pelos pais dela, os meus avós maternos, que foram os meus grandes pilares na vida. Boa parte do que eu sou hoje eu devo a eles. E só que eu cresci com uma falta muito grande de família, porque eu fui privada do contato com tios, primos, e enfim. Cresci com uma necessidade muito grande de construir a minha família, então eu tinha aquele sonho dourado da família Margarina, Doriana e tal. Com 15 anos eu comecei a namorar. E próximo de completar 17 anos eu saí de casa e fui morar com ele. Na verdade, eu saí da casa da minha mãe aos 15 e fui morar com os meus avós. E próximo ali de completar 17 anos eu fui morar com esse namorado. Meu primeiro casamento. Um relacionamento que durou 8 anos e meio. Só que assim, a ideia de família margarina não foi legal, porque aquele relacionamento não era bom. Nós dois não tínhamos nada a ver um com o outro. E, né, foi uma grande frustração para mim. Mas eu achava que eu tinha que ficar ali, porque na minha cabeça era assim que se construi uma família. A gente casa, tem filhos e constrói uma família. Não, né? Só que eu fui morrendo. Quando eu cheguei nos meus 18 anos, mais ou menos, um dia me peguei, cacete, a vida não pode ser só isso. Tá um inferno, eu não sou feliz aqui, desse jeito. Então o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Não pode ser isso. E o que eu tô fazendo de errado pra a vida tá tão ruim assim? Não pode ser. E eu comecei a estudar um tal de autoconhecimento, que hoje é muito falado, naquela época, não. Porque eu achava que realmente o problema era eu, né? O problema de tudo era eu. A culpa de tudo era minha. E eu comecei a estudar. Isso que me deu um alíviozinho. Eu comecei a olhar mais para as minhas emoções, para os meus sentimentos, para tudo que eu esperava da vida. Mas assim, sabe? A felicidade não vinha, né? Eu não conseguia ser feliz ali. Eu não conseguia encontrar prazer naquela vida. Eu não tinha tesão naquela vida. E aí, próximo aos meus 22 anos, a minha avó me chamou para uma conversa e virou para mim e falou assim: filha, o que acontece com você? Você tá apagada, sua alegria parece que foi embora. Eu olhei para ela e falei: então, não tá rolando, não sei, não, sabe? E ela, tá, mas o que acontece? Eu não sou feliz, eu não encontro prazer nessa vida que eu levo, não tenho tesão nessa vida, não gosto. Ela virou pra mim e falou assim: você é feliz com ele? Eu falei: não, a gente não tem nada a ver. Tipo, tô tentando, mas não acontece.
E aí minha avó virou para mim e falou assim: e o que você vai fazer com isso? Eu não sei, o que eu posso fazer com isso? Aí a resposta dela foi muito assertiva: separa. Casamento não é para isso. Casamento não é para isso, né? Casamento é pra gente ser feliz. Casamento tem que ser por amor e pra gente ser feliz. A gente tem que ter prazer na convivência com aquela pessoa. Tem que ser prazerosa e divertida. E eu falei: uou, a minha avó tá me falando isso. A minha avó de 80 e poucos anos tá me falando isso. Então, tem alguma coisa muito errada, né? Aí aquilo ficou reverberando em mim, né? E eu decidi voltar a estudar. Eu tinha parado de estudar, eu decidi voltar a estudar, eu resolvi entrar na faculdade, fazer meu curso de fisioterapia, porque eu sou apaixonada pela área da saúde até hoje, mesmo que eu não exerça a profissão, eu continuo estudando. E foi aí que eu percebi que não dava para continuar com ele mesmo, porque ele tentou me boicotar, ele tentou boicotar a minha entrada na faculdade. E eu falei: chega. Ali foi o momento em que eu quebrei tudo mesmo. Falei: chega, acabou, encerra aqui. Me separei, eu trabalhava 4 anos no Jockey Club também. Eu pedi minha demissão, entreguei minha carta de demissão, falei: tchau, PT saudação, beijo, não me liga. E virei as costas e fui embora. E voltei até morar com os meus avós. Os meus avós já eram idosos e já começavam a apresentar, né, problemas de mobilidade e tal, e aí a gente unia as duas coisas, né, eu estudava e cuidava deles. E assim foi. Mas o que aconteceu? Eu tive que reaprender a viver, porque eu tinha começado a minha vida do lado daquela pessoa, né? Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 15 anos, eu nunca tinha saído sem ele, eu nunca tinha viajado sem ele. Eu tive que reaprender a viver. Foi como se eu tivesse que reaprender a andar. E aí, começou um aprendizado muito legal. Eu continuei estudando autoconhecimento porque eu fui percebendo que muitos problemas que eu passava era porque eu achava que tinha que ser de determinada forma, mas aquilo realmente não fazia o meu coração bater, ou como diz o Sérgio, meu mentor, não fazia minha alma dançar, né? E a gente precisa saber o que faz a nossa alma dançar. E para isso a gente precisa se conhecer. Então essa história de autoconhecimento não é balela. Só que é uma coisa que eu venho estudando há muito tempo. As pessoas sofrem por não se conhecerem, por não saberem lidar com as suas dores, por não saberem dizer não, por não saberem se impor. Essa é a realidade. E aí eu continuei estudando. E nesse meio tempo apareceu para mim o conceito de inteligência emocional. Saber nomear seus sentimentos, né? Saber reconhecer os seus sentimentos e saber o que fazer com eles. Porque não é essa baboseira de good vibes, gratiluz, você não pode sentir raiva, você tem que ser uma pessoa iluminada, não pode ter raiva, não pode ter tristeza. Gente, somos humanos. Humanos. Então, assim, a gente sente raiva, isso é normal. A questão é, o que você faz com essa raiva? Ok? Sim, a gente pode ficar triste. A questão é, o que você faz com a sua tristeza? Como você lida com ela? Você deita na sua cama em posição fetal e fica lá eternamente em berço esplêndido? Ou você olha para ela e vê o que você pode fazer com relação a isso? O que te colocou naquela tristeza e o que você pode fazer para sair daquela situação? Essa é a questão. Então, existe uma diferença muito grande entre autoconhecimento, inteligência emocional e ser gratiluz, good vibes. Ok? Ok. Até mesmo a questão do pensamento positivo, do agradecer sempre. Eu sou uma pessoa que sou muito grata. Eu agradeço sempre a tudo. Mas eu não sou good vibes. Eu sou uma pessoa que tiro porrada e bomba às vezes. Mas a questão é, a estabilidade e segurança eu já aprendi lá atrás que não rolava, entendeu?
que eram conceitos muito subjetivos e muito distantes da realidade. As coisas mudam muito rápido na nossa vida. A nossa vida não é uma linha tênue. Ela é obstáculo atrás de obstáculo. Então é aquela coisa. E não adianta. E você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a lidar com isso. Quando você aprende a lidar com isso, você se torna uma pessoa mais forte. É real isso. Real oficial. Tá? Eu aprendi isso nessa minha primeira separação, que foi muito dolorosa para mim. Foi ali que ruíram todos os sonhos, todas as, né, as expectativas, as coisas todas. Foi ali. Ali onde eu tive uma das maiores dores da minha vida, de perceber que aquilo que eu construí foi um castelinho na areia e que bateu uma onda e levou. E que se eu continuasse ali naquele castelinho, não ia rolar, não estava bem. Talvez eu nem estivesse mais aqui hoje para contar a história. Enfim, vieram outras coisas. Perdi os meus avós, que, como eu falei, já eram os meus grandes pilares. Eu perdi um filho, né, no meio dessa loucura toda de vida. Eu perdi amigos importantes, eu perdi familiares muito importantes. Eu tive o primeiro nascimento da minha filha, o nascimento da minha primeira filha foi algo muito violento para mim e eu tive que aprender a lidar e a me levantar. Esse ano, né, no meio de pandemia, eu me separei do meu segundo marido, um relacionamento de 15 anos, que é o pai das minhas filhas. E assim, no meio de uma pandemia, com a filha adolescendo, presa em casa, sem contato com os amigos, vendo o pai indo embora, vendo a pequenininha se transformando de bebê para criança numa primeira infância, que passou um ano inteiro grudado com o pai em casa, vendo o pai indo embora, se sentindo abandonada. Eu, com toda a responsabilidade de mãe solo, com 2 filhas, 2 cachorras e 2 gatas e uma casa, tudo caindo no meu colo, de presente. Uou! Cacete! Assustou! Deu um choque num primeiro momento. Mas assim, eu olhei e eu falei, o que eu faço com tudo isso? Patrícia, lembra que estabilidade e segurança não existem. Então, assim, a vida é isso mesmo. Ela é um pula-pula num colchão de ar. Bora lá. O que a gente faz? Dá aquela mexidinha que o açúcar tá no fundo. E foi isso que eu fiz. Eu percebi que eu consegui, eu tive êxito na minha missão quando eu ouvi da minha filha que ela nunca tinha me visto tão bem na vida. Minha filha mais velha, Sofia, me disse isso. Ela virou para mim e falou, mamãe, eu nunca te vi tão bem na vida. E eu virei para ela e eu falei, isso é só o começo. As coisas tendem a melhorar mais. Porque assim, passei pelo meu período de luto, só que olho para minha história e falo, cara, eu já superei tanta coisa que não é essa separação que vai me derrubar. Não vai. Impossível. É só mais uma. É só mais um obstáculo. O que importa é ficarmos bem. E principalmente as meninas ficarem bem. Então eu comecei a entender que primeiro eu teria que olhar para elas, para o luto delas, entender que a dor delas era diferente da minha, né? Que a dor delas talvez fosse muito maior do que a minha. E tentar, no meio disso tudo, resolver essa situação, tentar levar da melhor forma para que elas ficassem bem. E estou conseguindo. Só que, e no meio, né, lá no começo do ano, logo depois da separação, eu resolvi fazer um processo de mentoria com o meu amigo, Sérgio Davi, que ele tem a mentoria Descubra Seus Superpoderes, e foi muito incrível. Porque eu entrei nesse processo de mentoria com a ideia de como é que eu poderia alcançar um nível maior dentro da confeitaria sem deixar a maternidade de lado, porque isso é um valor muito importante para mim. Eu não consigo deixar as minhas filhas, né? Eu não consigo trabalhar que nem uma louca e deixá-las de lado.
para mim é uma coisa que pesa. Eu gosto sempre de estar presente, muito presente. E aí foi isso que a gente trabalhou. Só que durante o processo foram ali 2 meses muito intensos, onde eu mexi com muita coisa dentro de mim. Eu mexi com a minha relação com o pai delas, eu mexi com os meus antigos projetos e outras N coisas. Chegando ao final do processo, eu entendi que a confeitaria não me contemplava mais. Que para fazer o que eu queria e para ter a vida que eu queria, não daria para ser como confeiteira. Não daria. Porque a confeitaria não me dá liberdade. Ela me tranca dentro de uma cozinha. E assim, se trabalha muito de final de semana. E uma coisa que pesou muito, as minhas filhas passam agora um final de semana comigo, um final de semana com o pai. E aí, no final de semana que elas vão passar comigo, eu vou estar trabalhando. Ou seja, elas vão ter uma mãe que só trabalha. Não era isso que eu queria. Não era isso. Não era isso que eu queria, não era isso que eu planejava. Então, o que eu posso fazer? Mudar de novo. Como na carta O Louco do Tarô, que ele está, né, na beira de um abismo, é assim que eu me coloco nesse momento. Na beira do abismo, prestes a me jogar para alçar um voo maior. E é isso. Estou mudando de novo, né? E agora tô aí planejando um projeto legal, voltado para conhecimento, voltado para inteligência emocional e autoconhecimento. Com tudo que eu estudei, que eu venho estudando nesses 27 anos em que eu comecei esses estudos, e em tudo que eu aprendi, né? Inclusive participando de PNL e tudo mais, que eu fiz um processo de PNL lá atrás com 20 e poucos anos, que foi um divisor de águas na minha vida também, com a minha visão de mundo, mudou N coisas. Então é isso, tá vindo um projeto aí, alguma coisa legal, que está se desenhando ainda, mas voltada para isso. Autoconhecimento, inteligência emocional para desenvolvimento pessoal. E provavelmente, inicialmente, vai ser para mulheres, porque eu quero passar para as mulheres aquilo tudo que eu aprendi. Eu consegui, no meio de toda a bagunça, de toda a loucura que foi a minha vida inteira, eu consegui fazer da minha vida uma coisa mais leve. Mesmo com todas as dores, mesmo com todas as cicatrizes, as feridas, eu consegui. E eu tenho conseguido, sabe? Tenho conseguido cada dia mais. E isso tem me deixado muito feliz. E eu percebo isso pela fala da minha filha, pela visão das minhas amigas, e isso me faz feliz. Isso me deixa feliz e tranquila. E assim, que vocês entendam, porque eu ouço muito, você é forte, você é guerreira. E assim, não, eu não sou guerreira. Guerreira é aquela pessoa que tá sempre pronta pra guerra. Gente, não, cacete, não sou. Eu não tô pronta pra guerra, eu não gosto de guerra, sabe? Eu sou pela lei do mínimo esforço. Eu não gosto de guerra, eu não tô pronta pra guerra. Assim, se precisar, a gente vai. Mas não é o que eu quero, não é o que eu gosto. Então, assim, eu evito ao máximo entrar numa guerra. Ao máximo. Se é para entrar, a gente vai entrar e vai derrubar a pessoa. Mas se puder evitar, melhor, sabe? É assim que funciona. Então, a minha força não tá nisso, tá? A minha força tá no meu reconhecimento da minha humanidade, de entender que eu sou falível, porque eu sou humana, então eu não sou perfeita, eu tenho erros, defeitos, como todas as pessoas. Na aceitação das minhas vulnerabilidades, porque essa é a realidade, eu aceito as minhas vulnerabilidades, eu não tenho problema algum em me expor, eu não tenho problema algum em pedir desculpas se eu erro,
Eu não tenho problema algum em colocar que deu merda, tal coisa. Tá tudo bem. Eu aceito. Eu convivo muito bem com as minhas vulnerabilidades. E também minha força está na minha flexibilidade. Porque eu sou uma pessoa flexível. Eu não sou uma pessoa rígida. Eu tô sempre preparada, pronta para mudar, para aprender coisas novas, para me desconstruir, sempre. Então a minha força tá nisso. A minha força está nisso. Ela não tá no fato de ser forte, né? Ser guerreira, tá pronta para batalha. Não, não tá. Não tá. Não tá, gente. É questão de aceitar. Aceitar. Eu ouço muito assim, porque se a gente precisa sofrer para ser forte, então eu prefiro ser fraco. Tá, mas a vida não te dá escolha, anjo. A vida não te dá escolha, ela bate na sua cara dos dois lados e você que se vire pra resolver as buchas. Não tem essa de, você quer ser fraco ou você quer ser forte? Você quer apanhar mais fraco ou apanhar mais forte? Não tem, anjo. Ela bate e você tem que se virar. A realidade é essa. Então, como é que você faz isso? Uma pessoa que é rígida, ela quebra muito mais fácil. Ela quebra muito mais fácil. E eu falo por mim. Na época em que porque eu já tive uma fase muito rígida da minha vida, em que eu era um poste. Sim, eu já fui essa pessoa. Poste. O que eu ganhei de presente? Uma depressão violenta. Sim, eu já tive depressão, de pensar em me matar e tudo mais. Porque eu não aceitava as coisas como elas eram. Naquele momento foi assim que estourou na minha vida essa rigidez toda, em forma de depressão. Eu não estou falando que todas as pessoas que têm depressão são rígidas ou não, isso é para mim, tá? Isso vale para mim. Foi o que aconteceu comigo. Porque quando eu passei a aceitar melhor as coisas, por mais que a vida venha e bata, e às vezes me dá uma coisa de deitar na cama e ficar ali em posição fetal chorando, eu olho e falo, não, pera, mas olha, aquilo ali de bom aconteceu, eu tenho que agradecer aquilo. Eu não tenho que perder a vida chorando por isso. Entende? Então tem situações e situações. A minha é essa. A minha foi essa. Então é o que eu falo. Meu ponto de força é minha flexibilidade. E a aceitação das minhas vulnerabilidades. Quando eu olho para elas e as aceito, é um ponto de força. Por quê? Porque ninguém vai me atingir nelas. Porque eu mesma exponho. Eu mesma coloco para fora. Então acabou. Não tem o que fazer. Entende? Baseado nisso, é que tá vindo aí esse meu novo projeto. Ele ainda tá se desenhando, mas agora, de antemão, eu quero deixar um agradecimento à confeitaria por tudo que ela me proporcionou, por todo o aprendizado, por toda coisa linda que eu fiz, por tudo de gostoso que eu fiz e por todos os clientes que eu tive. E, sabe, eu não tenho palavras para vocês. Eu agradeço muito a tudo que eu tive nesse tempo todo. São oficialmente 11 anos de confeitaria. 11 anos. E foi um momento incrível. E é isso. Agora aguardem coisas novas por aí. Eu espero em breve estar comunicando a vocês. E uma boa tarde.